Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar aqui dessa empresa, né, da Klabin. Como eu sempre trago vídeos, ela é uma empresa importante na carteira do canal, por isso que eu trago aqui sempre os resultados. Esse não é um vídeo especificamente sobre os resultados, mas apesar de ter acabado aí de divulgar, né, com o EBITDA interessante, queda na alavancagem, né, então temos voltando à normalização dessa empresa, a gente tem que analisar os pontos positivos, negativos e ver. Será que ela tem o potencial de melhorar as ações, né? A gente vê ela 3,58. Nos últimos 12 meses caiu 1%, mas é uma empresa que veio volátil, ele chegou a encostar nos 4,20, né? Já há um tempo atrás, no passado aí teve uma valorização maior, chegou a encostar quase nos R$ 5. E nos últimos meses para cá, por exemplo, no final de abril, a gente viu uma valorização dela interessante de 14%. Mas tem muita coisa por trás desta cotação. O ponto positivo que eu vejo desta empresa é que ela vem tentando ali, aos trancos e barrancos, diminuir a sua alavancagem, que é bem alta, né? Tem uma dívida de 24 bilhões de reais, e ela está com a dívida líquida por EBITDA de 3,2. No mesmo período do ano passado era 3,9. Então perceba que aqui a gente consegue ver um potencial de destravar resultados no futuro. Então, o principal motivo dela é diminuir a alavancagem para que no futuro ela consiga, depois de diminuir um pouquinho seus investimentos, retornar mais para o acionista. Acho um pouco difícil, talvez porque ela está num eterno ciclo de investimento. Então, acaba que muito de vocês também nem gostam muito desta empresa porque ela acabou sendo aí a eterna promessa do mercado. Né? Falou que entregava e na verdade não entregou tanta coisa assim. Mas a gente vai ver qual que é o desempenho dela, que também não é de se jogar fora, tá, pessoal? Então a gente precisa ter muito cuidado, muito equilíbrio aí nas nossas decisões. Então a gente viu que a alavancagem deu uma diminuída e além disso ela tem um bom caixa aí para poder ter 33 meses de cobertura para o pagamento das suas dívidas. Apesar de que 2029 vai ser um ano crucial do seu endividamento, a gente tem pelo menos até 2028 um bom período aí para a empresa aí fazendo o seu dever de casa, né? Em relação ao primeiro tri de 2026, não tem muito o que falar, pessoal. A empresa que andou meio que de lado, não melhorou muita coisa não, né? O EBITDA caiu um pouco, porque também o dólar se desvalorizou bastante, né? Então a empresa que exporta e a exportação, além da receita líquida da exportação ter sido menor, né? Um dólar mais fraco, 5,5 ao contrário de 5,67 no mesmo período do ano passado. Então, por mais que o volume de vendas tenha aumentado 1%, o dinheiro não chegou lá, porque o dólar estava mais barato. Então tem essa questão também aí da Klabin com relação à sua receita, que diminuiu por conta desta variação, né? Então a receita líquida menos 2%, aqui 5,1 bi, né? A celulose caiu 9% por essa questão da variação cambial, o que trouxe um EBITDA mais para baixo também, tá certo? Mas ela aí trouxe um lucro. Na verdade, a gente nem olha muito lucro desse tipo de empresa, mas tem que colocar aqui, né? 387 milhões frente a menos 497 do trimestre passado, ou 585 milhões positivos, né? Menos 34% aí. Então, decepcionou um pouquinho nessa questão, mas é uma empresa, pessoal, assim, para ter muita paciência, né? O investidor tem que ficar ali focado nos seus objetivos, né? E ela a 3,56, eu calculando, então tirando essas questões do seu operacional, vamos ver aqui pelo que a empresa retorna, né? Com os últimos 5 anos de dividendos, a gente teve aqui um preço de 4,56. Pelo menos se a gente considerar aqui que os últimos 5 anos a média foi 27 centavos para a Klabin 4, tá? Então, considerando que nos últimos 5 anos ela pagou em média 27 centavos de dividendos, e se eu quero pelo menos 6% dela na minha carteira em pagamento de dividendos, o preço máximo seria 4,56. Então, ela 3,56. Se eu for olhar por este ponto, eu acabo conseguindo esses 6,5%, 7,5%, dependendo aí do seu preço médio, né? Então, por esse ponto, eu acredito que a empresa está num preço, assim, eu não vou falar que está barato, mas está num preço teoricamente ok. R$ 3 seria um ponto bem barato, né? Abaixo de 4,56, eu particularmente
não é recomendação nem sugestão de investimento, estaria comprando, né? Ela já fez as distribuições, as provisões de distribuições deste ano, né, que foi aquele excedente de 2025 que todas as empresas da Bolsa fizeram. Então ela aproveitou esse excedente de 2025, não foi um não recorrente. Então ela falou, em 2026 não vou pagar dividendos, vou pagar o que era o excedente de caixa ali de 2025, que foi aqui fevereiro, maio, agosto e novembro, tá? São 4,5 centavos por cada ação de Klabin 4 que você tem aí na carteira que vai receber. Então, as que são essa distribuição aí de 20 centavos praticamente, né? Enfim, seria este ponto, tem que ter paciência. O mercado gosta e pede para comprar, né? Aqui são as recomendações do mercado, mas só tem um analista recomendando, não tem muita visão. E ela, pessoal, vai realmente ser uma empresa que, apesar de não ser uma empresa que negocia 100% a celulose, só uma parte da sua tese, ela vai ficar refém dos preços, tá? Então, quando a gente tem um mercado de celulose que vem caindo nos últimos 5 anos, ou com uma volatilidade ali que não sai muito do lugar, a gente vai ter uma empresa também que vai não sair muito do mesmo lugar. Então, perceba que quando a celulose sobe, ela sobe um pouquinho. Quando a celulose cai, ela cai um pouquinho também, apesar de não estar diretamente ligada. Ela tem mais a questão dos papelões, os fluffs, né, as embalagens, enfim. Ela tem uma gama de produtos muito mais diversificada. Porém, uma empresa que fez investimentos astronômicos ao longo de vários anos. Se ela tivesse uma dívida muito menor, sei lá, 10 bi que seja, talvez ela estaria retornando mais para o acionista. Então, isso é a paciência que eu tenho que te dizer, né? Então, é uma ação para você aí esquecer. Ela na carteira do canal, que é a minha carteira também, ela está na primeira posição, 17% da minha carteira. Não é o ideal isso aqui, pessoal, tá? Mas por quê? Como ela veio nos últimos anos sempre negociando abaixo dos R$4, e que era o meu preço de compra, toda sobra de aporte eu comprava Klabin. Então, por exemplo, eu ia comprar lá, sei lá, 5 ações de BB Seguridade, sobravam dinheiro, eu comprava o restante para não deixar na corretora de Klabin. Então, acabou que eu fui comprando, e ela se tornou aí a primeira posição, e também porque as outras empresas caíram um pouquinho. Então, ela acabou tomando o primeiro ponto. Mas isso aqui está longe de ser a minha carteira ideal, tá? A minha carteira ideal teria aqui hoje, falando brevemente para vocês, Itaú em primeiro lugar, Caixa Seguridade em segundo lugar, terceiro lugar talvez BB ou Malha Metal Leve, depois Taesa, depois Vale, enfim, temos que reorganizar isso aqui, mas a gente está fazendo os aportes frente às oportunidades que temos de preços mais atrativos, né? Para minha carteira, ela acabou contribuindo com 10% praticamente dos dividendos que eu já recebi, né? Essa carteira está fazendo 3 anos este mês, né? Agosto de 2026. Ela está fazendo 3 anos, nós começamos em agosto de 2023 e já recebemos R$ 1.700 aí de dividendos. 10% foi de Klabin. Então acabou que ela está contribuindo de uma maneira ok, né? Poderia ser melhor? Poderia. O que é interessante é que eu tenho um yield on cost nela legal, 6,29, que é o meu yield on cost por ter 919 ações. Eu chegando às 1.000 ações, eu vou parar um pouquinho de aportar em Klabin, a não ser que ela fique bem mais barata, tá? Porque eu preciso dar prioridades aqui ao Itaú, preciso dar prioridade urgente para a Taesa também, tá? Mas o vídeo é sobre a Klabin. Klabin é uma carteira de investimentos. Talvez, se eu fosse começar uma do zero, não sei se eu teria, tá? Então, se você está começando nesse vídeo, se você está começando a investir, começando a criar uma carteira de investimentos diversificada e coisa e tal, não é recomendação nem sugestão, mas eu pensaria em talvez outros ativos que não fossem tão problemáticos assim, bem entre aspas, né, pessoal? Que não tivessem um fluxo de capital tão intensivo e não fosse perene. Fluxo de capital intensivo e perene, nós temos energia elétrica, que precisa investir muito, mas tem geração de caixa robusta. Agora, fluxo de capital intensivo de ação, que é de commodity, que tem volatilidade de preço e o mercado externo manda muito, é complicado. Tem que ter paciência, tem que esquecer que ela existe lá na carteira, enfim, não ficar olhando muito, só ir fazendo. Eu só vou comprando ali, às vezes que vai sobrando, não me importo muito, e acabou que eu acabei me surpreendendo por ter 10% dos dividendos recebidos dessa empresa, né? Então ela acabou ajudando um pouquinho nesse sentido, sim,
tá? Ela é uma das mais antigas da carteira, enfim, mas a ideia não é ter ela em primeiro lugar, tá? Então, pontos positivos. Queda de alavancagem e ponto, e acabou, né? Então vamos ver os próximos capítulos aí, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho, vídeo todo dia, cada dia um tema diferente para você se tornar um bom investidor também, tá certo? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário do quão insatisfeito você é com essa empresa, tá certo? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.